este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta que nos foi formulada é: o que significa quarentena de açoite menos um? Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Nós sabemos que Paulo sofreu muito por conta do Evangelho, por amor ao Evangelho. Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado. Paulo, ele foi fustigado com varas, ele foi apedrejado, sofreu naufrágios 3 vezes, passou a voragem do mar, então ele passou perigo de salteadores. Então Paulo passou por uma série de perigos e sofrimentos por conta do amor ao Evangelho. Mas a quarentena de açoites era uma coisa terrível, porque ninguém resistia a uma quarentena de açoites. Morria nessa quarentena, em uma quarentena as pessoas já morriam. E o texto diz que Paulo levou 5 quarentenas, 5 vezes recebido de judeus uma quarentena de açoite, menos um. Mas por que menos um? Por que a palavra de Deus fala isso? Nós vamos ver isso lá no livro de Deuteronômio, que diz o seguinte: em havendo contenda em alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz fará deitar-se sobre e o fará açoitar na sua presença com o número de açoite segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se não lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fica aviltado, ou seja, humilhado aos teus olhos. Ou seja, havia uma preocupação muito grande em ultrapassar 40, para que aquele irmão não ficasse aviltado. Mas você vê que não havia preocupação nenhuma em condenar uma pessoa inocente, uma pessoa que pregava a palavra de Deus. Ou seja, os judeus não criam em Jesus Cristo. E Paulo, ele foi condenado a penas de açoite por isso. E aí a preocupação aqui no caso é não ultrapassar 40, porque a palavra de Deus diz que ela se ela ultrapassar as 40, para que seu irmão não fique humilhado aos teus olhos. Então eles davam 39, dava um a menos para não passar as 40, não ter perigo nenhum de passar das 40. Uma coisa ilógica totalmente, do ponto de vista de Deus. A pessoa não era merecedora daquilo, mas a preocupação não era que a pessoa merecia ou não os açoites, aquela pena de açoites. A preocupação aqui era não passar de 40, como estava aqui em Deuteronômio. Então você vê, meu irmão, como este homem sofreu, como este homem sofreu tudo por amor ao Senhor, tudo por amor à palavra de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus é perseguido, sabemos que o povo de Deus continua sendo perseguido. Quantos países na face da terra não aceitam nenhum cristão? Quantos cristãos estão morrendo ao longo do mundo afora porque professam a fé em Cristo Jesus? E nós sabemos que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação senão pela fé em Jesus Cristo. Paulo sofreu. Paulo, ele levou uma vida de sofrimento por amor ao Evangelho. Mas sabemos que a sua alma
está em gozo hoje no Senhor de Abraão. Nós devemos, meus irmãos, temer não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, e sim a nossa alma. A nossa alma, ela é imortal. Quando morremos, a alma ou vai para o Senhor de Abraão, ou vai para um lugar já de sofrimento. A nossa alma entra em gozo para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.